Aleluia, meu Deus. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele... Aleluia. Aleluia. Deus, irmãos, Ele é imutável. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre. Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus da salvação. E a sua palavra foi deixada para que nós pudéssemos aprender e entender. O livro do Apocalipse, ele faz parte da Bíblia. Para um certo tempo, em uma certa era. Amém? E eu quero discorrer em poucos minutos aqui, mostrar para vocês algo que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, irmãos. Eu tenho certeza, porque eu também nunca tinha escutado, até eu perceber e entender que essa palavra foi Jesus me chamando e poder compreender as Escrituras. Então, se segura aí onde você está sentado e vamos primeiro aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vou abrir aqui a minha Bíblia, meus irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. Diz assim a palavra de Deus. Quando Deus criou, a partir do 27, a partir do 26, Deus cria o homem. Amém? E aí, no 27, Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem e criou a mulher. Tá? Ele criou o homem e criou a mulher. E a Bíblia diz que Deus, no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, olha o que Deus disse a eles, sejam férteis, multipliquem-se, encham e dominem a terra. Presta atenção, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E eu vou te mostrar algo aqui que Deus aqui me direcionou para mostrar isso para você, tá bom? Me direcionou para mostrar isso para ti. Hoje o que você vai receber é tremendo. Fica a teu critério se você quer continuar na escuridão ou se você quer ir para a luz. Vamos lá? Então Deus disse para eles, dominem sobre toda a terra. Dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu e dominem sobre todos os animais que se movem pela terra. Todos os animais, dominem sobre eles. Então presta atenção, gente. Eu só vou falar a primeira parábola, tá? Aqui em Gênesis capítulo 28, quando Deus está dando a ordem de Adão dominar, era para Adão dominar através da palavra, porque Adão recebeu a palavra de Deus. Adão era o único que tinha a palavra de Deus que poderia dominar. Adão era o único ser humano que tinha a palavra de Deus que poderia dominar sobre toda a criatura. Ou seja, ele tinha autoridade dada por Deus, que era o Criador de todas as coisas, para que ele dominasse sobre todas as criaturas da terra. Amém? Todas. Mas, antes de Jesus nos revelar, como revelou para os discípulos em Mateus 24, 44, que falava sobre ele no livro dos profetas, da lei e de salmos, antes de Jesus falar isso para os discípulos não entendiam isso e achavam que isso aqui era apenas Deus criando o mundo de uma forma física. Mas preste bem atenção, Deus deu a palavra para Adão e disse para ele dominar sobre tudo. Então Adão era o único ser humano que poderia dominar sobre tudo através da palavra que ele recebeu de Deus, a autoridade
A palavra é autoridade. Quando Jesus pregava na época dos fariseus, as pessoas diziam: quem é esse que prega com autoridade? Amém? Essa autoridade que Jesus pregava era a autoridade que Adão tinha para dominar sobre toda a terra. Mas, por nós não conhecermos as parábolas e Jesus não ter nos ensinado isso ainda, porque não era o tempo determinado, as pessoas, cada um inventou uma coisa sobre isso. Mas escute bem, isso aqui é uma parábola, tá? E eu vou te dar só a ponta da parábola porque não tem tempo. Como eu falei, Jesus pregava dias, o apóstolo Paulo pregava dias, porque estava tirando tudo que o ser humano entendia de escritura para colocar a verdadeira palavra de Deus. Então, eu só estou dando aqui um cafezinho para vocês. E hoje vai ser sem açúcar para melhorar a tua saúde. Dominem sobre os peixes do mar. Quer saber o que é o peixe do mar? Abra tua Bíblia aí. Livro de Abacuque, capítulo 1. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a Bíblia também. Eu não vou falar só de palavra não, irmãos. Eu vou abrir a Bíblia aqui também. Eu sei o que está falando. Eu sei onde está. Mas eu peço que você abra a Bíblia. Amém? Abacuque capítulo 1, versículo 14. Olha o que está dizendo. Senhor, por que tu faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Por que o Senhor faria os homens como peixes do mar? Então, peixes que Adão deveria dominar eram os homens. Dominem sobre todos os homens. Ah, eu não acredito que peixe é homem. Não, então tudo bem. Tá lá Jesus com a mesma autoridade de Adão. Vai passando, vê Pedro ali e João ali no barco e diz: ei, siga-me, eu vou fazer vocês pescadores de peixe? Não, de homens. Quem que pesca homem? Será que Jesus estava chamando eles para pescar um tritão ou uma sereia? Não, irmãos. Jesus estava falando que iria chamar eles para tirar os homens do mar, como tira os peixes do mar, porque para ele, peixe significava homens, e Jesus sabia disso. É por isso que quando Jesus explicou sobre ele nas Escrituras, eles puderam compreender toda a Escritura. É por isso. Então, você vê que Deus está dando uma ordem para Adão que ele deve dominar sobre toda a terra, sobre os homens. Tá? Sobre os homens. Versículo 28 está falando: domine sobre os peixes do mar. Amém? Se você acha que era para ele dominar sobre os peixes do mar, vai lá e eu quero é ver você domesticar um tubarão. Vai lá. Pega um tubarão branco e domestica ele. Pega um crocodilo, um jacaré, tá lá na beira do rio. Vai lá e domina sobre ele. Sobe nele, monta nele, dá um nó e amarra ele. Vai lá, vai fazer isso. Não é para dominar sobre os peixes do mar? Irmãos, Jesus está chamando vocês agora para a sua segunda vinda. Não seja como no tempo de Noé, que não perceberam quando Noé entrou na arca. Ninguém percebeu. Jesus falou para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não vai perceber o reino de Deus chegando. O reino de Deus vai chegar, vai passar, e você vai ficar para trás. Você vai ser a realidade da parábola das 10 virgens, as imprudentes. É isso que vai acontecer. É a história da Bíblia, irmãos, se cumprindo diante dos nossos olhos. E muitos não conseguem compreender. Então, tudo bem, vamos lá. Deus deu autoridade para Adão. Toma, Adão, essa autoridade sobre toda a terra. Todos os seres que existem nela, você vai dominar. Aí aparece outro personagem. Levanta suas orelhinhas e diz: o quê?
vai dominar sobre, vai ter autoridade sobre toda a terra. Pera aí, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Mas tu tá vendo ali, Adão? No meio do jardim tem duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore, irmãos, ela nasce de uma semente. Não existe árvore que não nasça de semente. Ela nasce de uma semente. E dependendo da semente que você vai semear, vai nascer a árvore. Não se pode semear abacate e colher cupuaçu. Não se pode semear uva e colher morango. A árvore, ela depende da semente. E Deus está mostrando para Adão duas árvores que nasceram de uma semente: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. As duas árvores que estavam lá, que mais à frente se tornam profecias, porque diz Deus em Jeremias capítulo 31: eis que vem dias, diz o Senhor, e que semearei na casa de Judá e Israel duas sementes, semente de animal e semente de homem. Duas sementes, duas árvores semeadas no jardim do Éden. Árvores que nascem da semente. Nós somos as pessoas agora, no século 21, que nós nascemos de uma semente. Essa semente se chama Palavra Revelada de Deus, através do livro do Apocalipse. Então, a árvore nasce da semente. Árvores são pessoas. Quer um exemplo? A árvore que não der fruto, essa vai ser arrancada e lançada fora. Ou seja, é um homem. Quer mais um exemplo? O exemplo mais prático que todo mundo conhece. Salmo capítulo 1. Diz assim, ó. Esse eu não vou ler porque senão vou tomar tempo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda com os escarnecedores. Mas antes, ele tem o seu prazer na lei de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. Ele será comparado a um homem ele será comparado a uma árvore, ou seja, ele é uma árvore. Semelhante significa ser. Ele é semelhante, ele é uma árvore. É como se fosse, representativamente falando, figurativamente falando, parabolicamente falando. Ele é uma árvore que foi plantada junto aos ribeiros, cujas suas folhas, elas nunca murcham. E ele dá o fruto no tempo certo. E tudo quanto ele fizer prosperará. Então nós temos a árvore, figurativamente dizendo, o homem. Ele está lá. Um que tem o conhecimento do bem e do mal, outro que tem o conhecimento da vida. Um que tem a semente que se chama joio, outro que tem a semente que se chama boa semente. Joio e boa semente. E Deus diz, está vendo eles dois? Cuidado, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás olha, opa, peraí, meu irmão. Vem cá. Ô Eva, vem cá. O que foi que ele falou mesmo aí da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, ele disse para nós não tocarmos e não comermos. É mesmo, é? Que bom que você falou não tocarmos, que você já mentiu, agora eu posso entrar. Vai lá, come lá, porque não é assim não. Quando você comer, os seus olhos vão abrir. Ou seja, o pecado vai entrar no mundo. E ela vai lá e toma um fruto e come, e dá para o seu marido Adão também, que vai lá e também faz a mesma coisa, come. E o que acontece quando eles comem? Eles morrem. E você sabe qual é o significado da morte? Joga na internet. Todo mundo vai colocar assim, ó. Essa morte significa morte espiritual. Mas falar que é morte espiritual é muito fácil, irmãos. Mas o que significa isso? Eu pergunto para você, o que significa isso? Só Jesus pode explicar isso para nós. E é porque ele já nos explicou que eu vou falar para você. Isso significa que a autoridade que Deus deu para Adão dominar sobre toda a terra, agora ela é dada a Satanás. A morte espiritual de Adão é dar a autoridade de dominar sobre todas as coisas, sobre todo o ser da terra. Agora Adão não tem mais essa autoridade. Quem tem essa autoridade agora? Satanás tem essa autoridade. E ele pega essa autoridade e começa a trabalhar e dominar sobre toda a terra. Enquanto ele domina, o pecado cresce.
Os dias de vida da pessoa diminuem. Não é mais 900 anos, agora são 120 anos. Mas depois é tanto pecado, Satanás já semeou tanto, já dominou, ele está dominando sobre todo mundo. Deus diz, eu vou acabar com isso. Chama Noé. Noé, eu vou terminar com esse reinado de Satanás. Toma minha palavra, Noé, e dá a palavra para Noé. Agora é Noé que tem autoridade. Só que o pecado é tão grande, irmãos, que quando Noé fala, ninguém quer ouvir Noé, porque o pecado está incrustado neles. Eles faziam tudo e achavam até que estavam fazendo as coisas para Deus e não precisavam ouvir Noé. E aí o que acontece? Dilúvio, julgamento, juízo e salvação ao mesmo tempo. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, a geração de Noé, mais uma vez, que tem autoridade de dominar sobre tudo, porque a criação está vindo a partir dele, o que ele faz? Ele peca. Cã peca. Através do pecado de Cã, Noé pega a autoridade que era de Deus, que Deus deu para ele, dá de novo para Satanás. Aí Deus, em sua infinita misericórdia, porque ele ama a sua criação, pega e levanta Abraão, para que através de Abraão, essa autoridade de criação, essa autoridade de dominar sobre todo mundo, esteja sobre o povo dele. E Deus cria um povo e diz que aquele povo seria um particular tesouro dele. Um particular tesouro, onde aquele povo seria uma nação de sacerdotes. Uma nação santa, o sacerdócio real. E dá a eles autoridade para dominar sobre toda a terra. Esses israelitas que tinham essa autoridade, meus irmãos. E através deles era que a salvação via ao mundo. E não tinha salvação se você não se tornasse um judeu, um prosélito. Prosélito é um judeu, prosélito é alguém que não é um judeu nascido de pai judeu e de mãe judia. Não, judeu convertido se chama prosélito. E aí tinha salvação, porque era eles que dominavam sobre toda a terra. Na terra, salvação só através deles. Qualquer coisa que tivesse relacionada ao céu, eram os israelitas. Era a autoridade que Deus tirou de Satanás e deu para eles. Mas o que eles fazem? Eles também, através do rei deles, que viu Deus por 2 vezes, esse daí era chamado Salomão, era o rei mais sábio de toda a terra. Ele só não foi mais sábio que Satanás, porque Satanás foi lá e levantou mulheres e enganou Salomão, e Salomão pegou a autoridade que Deus tinha dado para ele e devolveu mais uma vez a Satanás. Agora precisa tirar essa autoridade de Satanás. Aí Deus pega e levanta seu filho Jesus para vir à terra e morrer pelos pecados e tomar de volta essa autoridade de Satanás. E Satanás sabia que Jesus iria tomar essa autoridade dele. E sabe o que ele fez? Vou te mostrar como e com quem estava a autoridade desde Adão até Jesus. Preste atenção e grava na tua Bíblia. Mateus capítulo 4, no versículo 9 ao 11, diz assim, ó: E disse-lhe Satanás: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Satanás estava oferecendo a ele? Eu te pergunto hoje, o que Satanás estava oferecendo para Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 11? Você sabe? Espero que você esteja respondendo. Depois, vamos voltar no versículo 8, amém? No versículo 8 diz: Depois o diabo o levou a um monte muito alto. Monte alto, irmãos, é figurativamente também. Em Isaías a gente aprende o significado de monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória que está neles. Então Satanás mostra para Jesus tudo, o mundo todo, tudo que tem no mundo, sua riqueza, sua glória, sua fama e seu glamour, e diz para Jesus: Tu está vendo tudo isso, Jesus? Tudo isso te darei. Mas antes ele disse: A mim foi dado. Por quem que foi dado a ele?
Por que você acha que foi dado a ele, meu irmão? Ele roubou de Adão isso. Era Adão que tinha essa autoridade. Agora está com quem? Está com Satanás. E ele oferece para Jesus. E Jesus sabe a maneira que ele ia tomar isso dele. E ele oferece para Jesus. E diz: tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Mas Jesus sabia que quem deveria ser adorado era Deus. E disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor o seu Deus, e só ele preste culto. Preste culto. Você acha que Jesus falou preste culto à toa? Nesse preste culto, meu irmão, Satanás já levantou o ouvido novamente. Opa, prestar culto é? Ah, beleza, Jesus, toma autoridade aí, é tua mesmo. E Jesus toma essa autoridade de Satanás. Agora, Jesus tem a autoridade da criação. A criação que começou em Adão agora está com Jesus. E Jesus pega essa autoridade dos seus discípulos. E por 2000 anos essa autoridade estava nas mãos dos discípulos, daqueles que nasceram de Jesus, que ouviram a palavra de Jesus e que se tornaram cristãos. Só que quem eram que deveriam ter essa autoridade? Eram os pastores. Só que Satanás viu. Opa, prestar culto? Então só os pastores. Peraí. Ô pastorzão, você não quer um dinheirinho não? Tudo isso eu posso te dar. E os pastores que tinham essa autoridade, sabe o que eles fizeram? Deram mais uma vez para Satanás. Ou seja, mais uma vez, Satanás governa e engana toda a humanidade. Apocalipse capítulo 16. A antiga serpente, o dragão, ele engana todo mundo. Ele permanece enganando todo mundo. E a autoridade que era para o homem dominar, agora está nas mãos de Satanás. Só que agora, irmãos, através da revelação do livro do Apocalipse, Deus está dando autoridade aos seus filhos novamente. Mas tem que compreender as Escrituras, para que quando você compreender essas Escrituras, você entender o tempo que você está, o que a palavra de Deus diz de Gênesis e Apocalipse, para que você possa perceber a chegada do reino de Deus, ou seja, a nova Jerusalém celestial que descende do céu. Você vai entender quem são essas pessoas, o local que isso vai acontecer e vai participar de quê? Do banquete de casamento, ou seja, a parábola das 10 virgens. As portas vão se abrir e você vai entrar para as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, porque estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso, irmãos, eu te dei apenas um spoiler da palavra de Deus, mas isso serve para as pessoas que têm fé em Jesus e na salvação e no reino de Deus da vida eterna. Se você tem essa fé e agora você sabe a quem foi dada a autoridade de Adão até a nossa geração, cabe a você. Jesus está te chamando para você estudar. Cabe você decidir se você quer ou se você não quer. Se você quer de novo nascer da semente de Deus, ou se você quer ser aquele que vai continuar no campo com o joio fazendo a vontade do inimigo. Então te prepara, porque o tempo está próximo. Seis horas e 55 minutos, eu não te falei que você ouviu que você nunca ouviu antes? Pastor não sabia que essa era a autoridade de Satanás. Por isso que ele jaz no mundo, irmãos. Ele é o Deus deste século. É por causa disso. Se ninguém nunca tinha te falado, é porque eles ainda também não conheceram a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para ele, para que ele mostrasse aos seus servos o que brevemente haveria de acontecer. E através do seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esse é o testemunho de Jesus Cristo. E só te dá essa palhinha, fora o resto todo que você pode aprender. E tudo isso de graça. É só ligar para mim, é só mandar mensagem e dizer: eu quero aprender. Para de fazer as obras dos homens e começa a fazer a obra de Deus, aprendendo a palavra de Deus.